Glória a Deus. Irmãos, nós vamos já conversar sobre a palavra do Senhor, que está em Mateus, no capítulo 26. A partir do verso 26. Mateus 26, verso 26, é importante que você tenha a sua Bíblia aí para acompanhar com a gente essa leitura. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a nossa vida. Mais uma vez, a Sua palavra vai ser lida e nós precisamos ouvir a Sua voz através desse texto. Então, tenha misericórdia de nós e fale conosco através da Sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor alcance o propósito para o qual essa palavra será lançada, para a glória de Deus Pai. Amém? Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26. Antes de fazer a leitura, dizer aos irmãos que hoje nós ministramos a Santa Ceia do Senhor aqui no templo, por família. Então nós atendemos diversas famílias pela manhã, né, sem aglomeração, bem tranquilo. E depois desse nosso culto aqui, se você faz parte da Igreja Renovada aqui em Catalão e deseja ceiar, de 8 até as 9 horas nós estaremos aqui só para ministrar a ceia para os irmãos. Tá bom? Vamos ler o texto? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que, desde agora, não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aleluia. Irmãos, hoje é celebrado especialmente no Ocidente a Páscoa. E nesse ambiente de celebração, muitas coisas têm sido ditas, né? E, por assim dizer, Cristo tem ocupado a consciência de muitas pessoas, especialmente por conta da celebração da Páscoa. Isso é até interessante, mas não é tão interessante quando nós vivemos numa sociedade que reflete Cristo, especialmente em datas festivas, cujo o Cristo celebrado nestas datas festivas não é o centro de suas vidas. Assim é na Páscoa e assim é no Natal. As pessoas param para pensar sobre Cristo, especialmente nessas duas datas, mas grande parte das pessoas que refletem Cristo nessas datas não tem vínculo com Ele. Diferente da Páscoa celebrada pelos hebreus, que tem um sentido
refletido não apenas em uma festa, mas em toda a história da vida dos hebreus. De modo que eles não negociam em hipótese alguma o ajuntamento e a celebração da mesma. Judeus contemporâneos, mas judeus de todos os tempos, que levavam a sério essa expressão de gratidão a um Deus que os livrou de uma situação, mas que levam a sério também o compromisso com esse Deus que os libertou para Ele mesmo. Os hebreus foram libertos para Deus e para a glória de Deus, por isso foram e são conhecidos ainda no mundo inteiro como povo de Deus. Povo que o Senhor resgatou da escravidão dos egípcios para si. E o texto que nós acabamos de ler remonta à última celebração da Páscoa em que Jesus participou. Como todo bom judeu, Jesus participa da Páscoa judaica, que é, acima de tudo, uma celebração que os levam a refletir sobre a libertação que eles tiveram dos egípcios enquanto nação, mas que os levam a refletir também sobre quem os libertou. Entende? A Páscoa judaica é, acima de tudo, um ambiente de reflexão sobre o lugar de onde foram tirados, mas sobre também aquele quem os tirou daquela situação. E essa reflexão fazia com que os envolvidos na celebração valorizassem a sua própria existência, uma vez que ela só é um fato porque houve uma libertação no contexto dos hebreus, mas a celebração da Páscoa e a reflexão da mesma leva os hebreus também a valorizar e a celebrar a Javé, ou ao Deus que os libertara. Independente do tempo que ela havia acontecido, eles celebrariam como celebram até hoje, porque no contexto do Êxodo, ela é uma celebração com caráter perpétuo. Eles celebrarão enquanto judeu todos os dias, ou em todos os tempos da sua vida. E Jesus, enquanto judeu, ele leva a sério isso, ele valoriza isso, ele reflete sobre isso. Antes da Via Cruz, ele deseja participar, isso está no início do capítulo 26 de Mateus, ele deseja participar da Páscoa com os seus discípulos. E ele manda que os seus discípulos vá então à cidade e procure alguém que já está com o ambiente preparado para a última Páscoa que ele iria celebrar. Sobre isso, o versículo 18 diz do recado de Jesus para essa pessoa. Jesus fala com os seus discípulos: vá e dize-lhe o seguinte: o mestre diz, o meu tempo está próximo. E aí ele fala sobre esse ambiente que ele precisa para celebrar a sua Páscoa, que seria a última. Jesus, quando dá essa informação para a pessoa que iria ceder o espaço para a Páscoa, o meu tempo está próximo, se referia a tudo o que acontece do capítulo 26, versículo 47 de Mateus, até o capítulo 27, e versículo 66. Ele pede um espaço para celebrar a Páscoa,
sabendo de coisas que haviam de acontecer por aqueles dias. Por exemplo, ele seria traído e, consequentemente, entregue para as autoridades romanas que o queriam matar. Mas não só isso. Pedro nega Jesus como ele havia predito também. Não só isso, ele é humilhado no sinédrio. Mas não só isso, perante Pilatos, a multidão de hebreus o rejeita, dizendo que preferiam a libertação do ladrão Barrabás à libertação de Cristo. E dizendo ainda no versículo 22 do capítulo 27, a sentença para o Filho de Deus, crucificam. Mas não só isso, ele previa também a sua subida ao madeiro, ele previa todo o vilipêndio e sofrimento do Calvário, ele previa a sua morte, como encerra o versículo de número 66 do capítulo 27. Jesus, voltando lá no versículo 26 do capítulo 26, no ambiente da Páscoa ainda, orienta os seus discípulos a preparar um ambiente para celebrar a Páscoa antes que todas essas coisas acontecessem. E aí, antes de tudo isso, depois com todo o locus preparado, Jesus vai desfrutar, por assim dizer, do último momento tranquilo da sua vida, da última refeição de qualidade, quem sabe do último abraço, e também, como diz o versículo 30, da última canção, do último hino. Porque depois que Jesus celebra a Páscoa e desfruta desse ambiente harmonioso, ele canta uma música, vai para o Monte das Oliveiras e depois a situação começa a ficar bastante difícil para ele. A situação começa a ficar bastante difícil para ele. Mas antes dele se envolver com a Via Crucis efetivamente no ambiente da ceia, esse ambiente de última comunhão, de último abraço, de última refeição, ele dá também, talvez, as suas últimas orientações. E talvez essas orientações que ele está dando aos seus discípulos é uma preparação para tudo aquilo que ele, enquanto Cristo, iria enfrentar, mas não apenas aquilo que ele, enquanto Cristo, iria enfrentar, mas as coisas que os discípulos também iriam enfrentar. Porque desde que a Via Crucis de Jesus começa, uma situação desconfortável começa com os discípulos também. Quando nós falamos sobre Pedro negar Jesus, ele está negando porque ele está com medo de sofrer algo parecido com o Senhor. Quando as pessoas viram para ele e dizem, você estava com ele. E ele diz, não, eu não o conhecia, eu não estava com ele. Ele fez essa declaração porque ele estava invadido de medo de que as pessoas que faziam essa indagação fizessem com ele a mesma coisa que estava fazendo com Cristo. Então, o ambiente da ceia é um ambiente também onde Jesus prepara os seus discípulos para algumas coisas que eles teriam de enfrentar enquanto discípulos. E há aqui, na última Páscoa celebrada por Jesus, uma forte mensagem que daria para estes homens, por assim dizer, força, coragem, para lidar com aquilo que estava ou que viria para diante deles. No ambiente da ceia, há uma forte mensagem de esperança para os discípulos de Jesus nesse contexto, mas não apenas para os discípulos de Jesus nesse contexto.
para os discípulos de Jesus de todos os tempos. Refletir sobre a ceia e refletir sobre a Páscoa é importante, especialmente quando nós focamos nessas duas situações que queremos destacar no ambiente da última Páscoa de Jesus. Eu queria pensar com vocês sobre a última Páscoa de Jesus e a sua mensagem de esperança. Porque a Páscoa, ela traz para nós que cremos em Cristo Jesus também uma mensagem de esperança. E a primeira mensagem de esperança que eu quero destacar é a seguinte: existe solução para o homem pecador. Versículo 26 do capítulo 26, na verdade, versículo de número 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para perdão de pecados. Então, na última Páscoa de Jesus, há uma mensagem de esperança. Que mensagem é essa? Existe solução para o homem pecador. Durante a refeição, ou enquanto comiam, como diz o texto, né? Enquanto comiam, inclusive aqui ele vai dar uma ressignificação para os alimentos. Porque o ambiente da ceia, no que diz respeito ao alimento, não compreendia apenas o pão e o suco, ou o pão e o vinho. Havia as ervas amargas, havia a carne do cordeiro e algumas outras coisas. O texto diz, no versículo 26, enquanto comiam, ou seja, eles já estavam se alimentando. Mas chegou uma hora que ele pega o pão, que para o hebreu tinha uma representação, que era um pão sem fermento, que representava a dureza que o ambiente de escravidão egípcia proporcionava para os hebreus. Jesus vai dar um outro significado para o pão, está dizendo, esse pão é o meu corpo, e eu reparto ele com vocês. Ele não representa mais aquilo que está na consciência dos hebreus. Ele representa o corpo do Cristo que seria repartido para os discípulos e para todos aqueles quanto nele crescem. Então o pão ganha um novo significado, é o meu corpo. E sobre o cálice, antes de falar sobre ele, há uma expressão de gratidão, porque ele pega esse pão, que representa agora o seu corpo, e abençoa, mas ele não abençoa o cálice. O texto diz que ele toma o cálice e rende graça. Antes de dizer qualquer outra coisa, ele expressa gratidão a Deus. É como se você olhasse para algo e antes de utilizar, ou antes de pensar qualquer coisa, falasse, Senhor, muito obrigado, porque isso é muito importante para mim. O cálice tem um outro significado, representa agora o sangue do Senhor, e ao pensar, ao refletir, ao intentar esse entendimento no coração, Cristo, o próprio Cristo se enche de gratidão ao Senhor. O vinho agora representa o sangue, e isso envolve uma nova aliança, diferente da aliança dos hebreus. Foi falado hoje pela manhã na escola dominical sobre a aliança mosaica e alguns outros tipos de aliança, e aqui Jesus está estabelecendo uma nova aliança, que não é uma aliança caracterizada pela circuncisão. É uma aliança de fé, por assim dizer. Eu penso que isso está vinculado com aquilo que ele diz no capítulo 3, no versículo 16 de João. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que aquele que nele crê. O pacto, a aliança é essa. Creia, e então terás a vida eterna. Ele diz, o cálice, o sangue,
ele será derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E aí eu faço um link com João 3,16, porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Mas uma vez perdoado, nós recebemos vida. E se Jesus está dizendo que o sangue é derramado em favor de muitos para perdão de pecados e, consequentemente, vida, Ele está dizendo que esse pacto, essa aliança, ela está vinculada no sangue, mas, acima de tudo, ela está vinculada na fé, no sangue que foi derramado por Cristo com um propósito. O propósito é esse, pastor: salvar o homem da consequência dos seus pecados, proporcionar ao homem perdão dos seus pecados. Então há uma mensagem de esperança fortíssima aqui. Existe solução para o homem pecador. Existe solução para um mundo que está mergulhado no pecado. Existe solução para o homem que está afastado de Deus, pois o sangue de Jesus foi derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Tenho plena convicção de que o mundo que vivemos, irmãos, está nessa condição em que estamos vendo por causa exclusivamente do pecado. Pecado este evidente na ganância, no hedonismo, na cultura do prazer, na corrupção. Pecado esse caracterizado pelo individualismo, pela perversidade ou maldade humana. Pecado esse caracterizado pela avareza. Enfim, pecado esse caracterizado na maldade humana. O mundo está na situação que está por conta do pecado nesse sentido. Mas o sangue foi derramado. Ele alcançou pessoas em outros tempos e alcança a pessoa em nossos dias também. Ele alcança a sua vida nessa noite. O sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, como diz Jesus em Mateus 26, a partir do verso 26, ele alcança a minha vida e ele alcança a sua vida ainda hoje. Mas para isso, você precisa fazer a sua aliança com ele. Você precisa fazer um pacto com ele. Você precisa receber o amor de Deus sobre a sua vida. E você recebe o amor de Deus sobre a sua vida quando você crê que a morte dele, que o sangue foi derramado por pecadores, dos quais você também é um. Entende? Nós precisamos reconhecer a nossa condição de pecador e crer na suficiência do sacrifício de Cristo Jesus lá no Calvário. Se eu e você fizermos assim, então a Páscoa terá todo sentido. Se eu e você fizermos assim, então esse será um dia em que nós celebraremos ao Senhor com mais intensidade. Se eu e você fizermos assim, a nossa vida terá um sentido totalmente diferente. Num tempo em que as pessoas pensam, refletem Páscoa apenas pela via das celebrações humanas, da troca de presentes, da troca de chocolate, e eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu só estou dizendo para você que o que é principal se refletir no ambiente da Páscoa é justamente a mensagem de esperança que ela traz. Pensar na morte e na ressurreição de Cristo é muito bom, é maravilhoso, mas se pensarmos na morte e na ressurreição dele, e não pensarmos no efeito que isso causa na humanidade, isso também não tem valor algum. Não tem valor algum.
Por isso, reflita sobre a morte e ressurreição de Cristo, mas reflita também sobre o que isso implica à humanidade. Reflita sobre o efeito que a morte e a ressurreição dele traz para mim e para você. Se você entende que ela traz perdão de pecados, e entende que, tendo os seus pecados perdoados, você tem vida com Ele, desfrute então dessa vida com Ele de modo intenso. A Páscoa tem mensagens de esperanças profundas. A primeira dela é essa, de que há solução para o homem pecador. E a outra mensagem de esperança que esse texto nos traz, especialmente no ambiente de crise, no ambiente de dificuldade, no ambiente de incertezas, é a convicção de que estaremos um dia sentados, todos os discípulos de todos os tempos, na mesa com o Rei, sendo servido por Ele. Isso é uma mensagem que nos dá estrutura para lidar com todo e qualquer tipo de demanda da vida. Essa mensagem foi que deu estrutura para os discípulos prosseguirem ou continuar na caminhada. Que mensagem é essa? Nós participaremos da ceia no reino. É a última coisa que ele diz para os seus discípulos praticamente antes de encarnar o seu sofrimento. Versículo 29 do capítulo 26. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Não beberei mais deste fruto da videira. Ele está dizendo que já estava certo de que sua missão estava para ser concluída. Mas diz aos discípulos que eles beberiam novamente juntos no reino do Pai. E eu penso que ele está fazendo uma alusão àquilo que João vai escrever no capítulo 21 de Apocalipse. A gente tem que fitar os olhos nisso, irmãos. A gente tem que olhar para aquilo que é eterno. A gente tem que olhar para aquilo que é atemporal. Se pensarmos em Cristo apenas para esse tempo, para esse plano, nós somos os mais necessitados de misericórdia e compaixão, diz o autor. Entende? E capítulo 21 de Apocalipse, falando sobre esse reino do Pai, diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. E aquele que vencer, aleluia, herdará essas coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Certamente, quando Jesus diz no capítulo 26 de Mateus aos seus discípulos que ele haveria de beber com os discípulos novamente no reino do Pai, ele está falando desse ambiente apresentado por João no capítulo 21 de Apocalipse.
A Páscoa nos traz ainda mais essa mensagem de esperança. Participar com Cristo ressurreto no reino do Pai. Aleluia! Após essa mensagem, irmãos, de Jesus para os seus discípulos, as lutas continuaram para Jesus e para os discípulos também. Mas tanto Jesus quanto os discípulos enfrentaram a vida com esta certeza no coração. Entende? Tanto Jesus quanto os seus discípulos enfrentaram a vida com a certeza no coração de que para o salvo em Cristo Jesus, a existência não se resume no cosmos. Para o salvo em Cristo Jesus, a existência não se resume no plano. Para o salvo em Cristo Jesus, ser salvo não tem a ver com ser livre dos problemas. Ser salvo não tem a ver com ser livre dos enfrentamentos. Ser salvo não tem a ver com ter uma vida maravilhosa aqui nessa terra. Ser salvo está totalmente vinculado à garantia de, naquele dia, ser servido pelo Pai no reino do Pai. Existe um lugar que já está preparado para o vencedor. E no versículo 7 do capítulo 21, nós temos a informação, de fato, que aquele que vencer herdará essas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Um ambiente onde a dor, a peste, o sofrimento, o pecado não existirá mais. Aí sim, nós estaremos livres totalmente de todas as mazelas da vida. Em breve, nós iremos para lá. Eu creio nisso, meu irmão. Creia nisso também. Porque na última Páscoa, Jesus falou sobre isso. E certamente essa mensagem dele deve estar em nossos corações, ou em nossos corações. Nós comeremos e beberemos juntos no reino do Pai. Que você possa refletir sobre isso, nesse ambiente, ou nesse contexto de Páscoa também. Que você possa pensar sobre isso, sobre a certeza da salvação, inaugurada especialmente com a ressurreição de Cristo. Porque na ressurreição, todas as promessas de Cristo são confirmadas. Inclusive esta feita aos seus discípulos, a última promessa de Cristo aos discípulos enquanto vivo, de que iria comer e beber com os discípulos no reino do Pai. Então eu concluo dizendo para você que há solução para o homem pecador. O ambiente da Páscoa, especialmente da última Páscoa de Jesus, tem essa mensagem de esperança. Há solução para o homem pecador. Então receba a Cristo e tenha o perdão dos seus pecados. E mantenha-se firme. Mantenha-se firme, pois ao que vencer, certamente ceará com ele. E aí eu concluo a minha fala lendo o capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo 7. Quando o autor escreve dizendo: alegremo-nos, exultemos e demos glória a ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro. E a sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de fino linho, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E me disse: escreve, bem-aventurado os que estão chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras
palavras de Deus. Bem-aventurado os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Você tem certeza, você tem convicção, isso é uma verdade que está no seu coração, de que você é um dos convidados para a ceia, ou para as bodas, ou para as núpcias com o Cordeiro? Você tem convicção de que na próxima vez que o Senhor for beber do fruto da vide, você estará presente? Essas convicções são importantes, irmãos. Elas precisam estar na nossa vida, elas precisam estar no nosso coração, elas precisam estar aqui dentro, porque são essas convicções que nos mantêm de pé, mesmo diante das dificuldades da vida. São essas convicções que não nos deixam sucumbir diante dos desafios. Foi essa convicção que não impediu que Pedro parasse a sua caminhada, mesmo na iminência de ser crucificado. E foi essa convicção que levou a homens e mulheres conhecidos na história da igreja como mártires cristãos, a não negarem a sua fé, mesmo quando a sua vida estava em risco. São essas convicções que mantêm os irmãos na China e em tantos outros países perseguidos, glorificando a Deus, mesmo respirando ameaças de morte. Repito, será que essa convicção está no seu coração? Será que essa certeza de ser um participante das bodas do Cordeiro de Apocalipse 19 está sobre a igreja brasileira? Uma igreja que, por estar enfrentando uma pandemia, um problema na área da saúde, está desesperado com medo da morte, desesperado com medo de sofrer no corpo. Será que não há céu no coração dessas pessoas? Será que não há expectativa de um encontro com o Senhor no coração dessas pessoas? Eu não estou dizendo que você tem que desejar a morte, mas se ela vir, irmão, certamente ela pode atingir apenas a sua estrutura, porque o seu espírito, que estava morto, está vivo, porque nele nós fomos revivificados e nós levantamos para a eternidade. Você pode até morrer, mas você não morrerá nunca mais. É um paradoxo, né? Você pode morrer no corpo, irmãos, mas uma vez que você foi levantado por Ele, meu irmão, não tem mais jeito. Uma vez que você o experimenta, uma vez que você caminha com Ele, uma vez que você experimenta o perdão dos seus pecados e uma vida com Ele, meu irmão. Então que você possa refletir sobre pelo menos essas duas coisas nesse domingo de Páscoa, porque foram coisas que Jesus refletiu na última Páscoa que Ele participou com os seus discípulos. A solução para um homem pecador. Basta você fazer um pacto de fé com Ele. Creia que Jesus morreu com um propósito muito especial, que foi te salvar. E ainda, que esteja no seu coração a expectativa de cear novamente com Ele no reino do Pai. Porque é isso que nos mantém de pé diante de toda e qualquer situação. Deus abençoe sua vida. Nós vamos cantar mais uma canção e nós vamos orar. Cantamos aleluia, cantamos aleluia.
cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. O universo chora, vamos lá. O sol se apagou, ali estava o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe entregou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui, onde pudemos exaltar o teu santo nome, Pai, e pensar sobre coisas que dizem respeito ao reino de Deus. Reino é esse que temos certeza que somos membros e que participamos também. Nosso coração tem expectativas
desse dia que virá, Deus. Aleluia. E a nossa oração é para que o Senhor possa manter a chama acesa, em nome de Jesus. Mas nossa oração nessa noite também é para esse homem, essa mulher que ouviu essa mensagem. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa fazer uma grande obra na vida dele, na vida dela. Para que ela faça um pacto com o Senhor também. A fim de que receba perdão dos pecados e seja transportado para o reino do Filho do seu amor, a saber, Jesus Cristo. Nos dê, Pai, uma semana de boas notícias. Mova sobre o nosso país, mova sobre as nações. Nós profetizamos, ó Deus, saúde sobre as nações. Revele-se aos profissionais da saúde, aos pesquisadores, a fim de que uma cura para esse mal seja descoberta ainda essa semana, Pai. E que essa cura possa ser também uma mensagem de esperança aos corações das nações. Aqueles que estão internados, que estão nos hospitais, que estão correndo risco de morte, Pai. Que o Senhor possa visitá-los com cura, com restauração, em nome de Jesus. Que o Senhor possa sustentar o pai de família com dignidade. Que as portas possam se abrir. E apesar de nós, prospera-nos para a glória do Teu santo nome. Para a glória do Teu santo nome. Nos dê uma semana abençoada, Pai. Em nome de Jesus. Para encerrar. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, Pra sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Amém. Deus abençoe sua vida. Que Ele te abençoe e te guarde. Que a luz do rosto dele resplandeça sobre o seu. Que Ele tenha misericórdia de ti. Te abençoe e te dê a paz em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.